Uma pergunta para cada um dos faladores. Quem vai ser o primeiro? O Ramon vai levar o microfone para quem erguer a mão e for perguntar. Fica de pé, Ramon. Pode passar o microfone para ela. Segura, põe bem próximo da boca. Boa tarde. A minha pergunta é para o... Assim, eu sou muito apaixonada por ficção científica. Aí quando você falou que a consciência pode ser colocada no corpo físico, e eu assisti uma série chamada Altered Carbon, e eles falam justamente sobre isso. Colocar a consciência em um corpo físico e daí você levar para qualquer planeta, qualquer corpo, e você está vivo o tempo inteiro. Isso será possível algum dia? Ir para outro planeta? Ou aqui mesmo também. Meu sonho de consumo é Júpiter. Quero ir o quanto antes, porque lá é regeneração. Só que tem o seguinte, o pessoal acha que a regeneração é um mundo melhor, e é melhor sim. Só que daí você tem que cumprir missões, e missões difíceis. O que eu falei do William Tyler, né, o Tiller, como queiram, é que ele falou que a consciência é um atributo do espírito que entra na matéria densa, ou seja, a consciência é do espírito, ele tem, mas conduz o corpo enquanto encarnado. E se você muda de planeta, você leva essa consciência, porque são a noção do que você faz ou do que você não faz. Agora, me chama muito a atenção que tanto o Amit Goswami como o Leon Denis, o Leon Denis foi mais preciso até, ele falou assim, existe uma consciência divina, que é a tua ligação com o eu superior, vamos assim dizer, e a consciência aqui enquanto encarnado, para a gente ter uma noção do que é certo e do que é errado. O Espiritismo diz que a consciência é a lei de Deus que está escrita na nossa consciência, quer dizer, uma coisa que é perene. Mas aonde está a lei de Deus? O Espiritismo nos diz que está nas questões 614 e 892 do Livro dos Espíritos. Que o Livro dos Espíritos é um livro ditado pelos Espíritos, não foi Kardec que ditou o livro. Ele fez comentários e organizou o livro. E o Livro do Espírito foi corrigido pelos Espíritos. Então a consciência é algo permanente. Como o corpo mental também é permanente. Ele guarda todas as memórias de todas as encarnações ou reencarnações, como queiram, que o espírito teve ao longo de séculos incontáveis. E se mudarmos para o planeta, essa memória segue. A única coisa que acontece quando trocamos de planeta é que nós trocamos de perispírito. Então, por exemplo, Jesus, quando precisou encarnar na Terra para cumprir sua missão, ele precisou construir o seu perispírito da idiosfera terrestre, para poder se manter frequencialmente no planeta. Isso acontece com todos os espíritos mais elevados. Eu não sei se eu fui claro, ficou alguma dúvida? É porque lá eles colocavam tipo num pendrive. Aí eu, por exemplo, estou aqui, quero me transferir lá para o outro, mando meu pendrive e lá eu vou com essa consciência, com tudo que aconteceu. Não, a consciência não viaja sozinha. O que viaja sozinho, especialmente no mundo espiritual, é o corpo mental. André Luiz, por exemplo, ele ficou num lugar e visitou a mãe com o corpo mental. Isso acontece. É mais perceptível isso no mundo espiritual, quando você está desencarnado, porque as coisas ficam mais soltas, né? Mas poder mental, mundo mental é um atributo do espírito, a consciência também. Mas existem dois tipos de consciência. A consciência divina, que é permanente, e a consciência que, quando estamos encarnados, a gente perceber bem como são as coisas corretas que você deve fazer. Agora, mesmo dentro da consciência, que é um guia que Deus nos dá, para a gente poder se discernir, encarnado ou não, tem que lembrar, assim, que nós somos obrigados a usar o livre-arbítrio, encarnado não. Eu costumo até dizer que o livre-arbítrio não é livre, ele é obrigatório. Você não tem como deixar de usar. Até para você chegar e dizer para alguém, a partir de hoje eu não vou usar meu livre-arbítrio. Você acabou de usar o livre-arbítrio.
Se eu disser que o Crispim, a partir de hoje, vai decidir as coisas para mim, eu acabei de usar meu livre-arbítrio e continuo responsável pelo que acontecer. O Jean Paul Sartre foi até interessante que ele disse assim, o homem está condenado a ser livre. Porque a liberdade é algo intrínseco do espírito, né? Você pode fazer o que você quiser, pode plantar o que você quiser, mas vai colher. É isso? Ficou um pouco mais claro agora? Se você ficou confuso, está ótimo, você está aprendendo. Posso dar um outro exemplo? Você pega o livro da Helena Dunham, que é A Gift from the Stars, o Presente das Estrelas. Ela mora na França e ela mantém contato com civilizações extraterrestres, né? E já tem civilizações que tem uma cadeira que a pessoa bota uma mão de um lado, outra do outro, e eles projetam seu corpo mental. Eles não projetam o corpo físico dela, projetam o corpo mental para onde ela quer. Se você ler o livro do General Shoa, ele também ele se reunia com o grupo dele lá na fazenda ali em Goiânia, Brasília, né? E ele se transportava com auxílio das civilizações, dos amigos extraterrestres, ele se transportava para dentro da nave dele. Então o que acontece? Ele projetava o corpo mental e talvez até o astral, e lá ele adensava, baixava a frequência e tornava-se um outro corpo, mas ficava um aqui, outro lá, entendeu? E aí ele caminhava e conversava com eles, tudinho. E o Eurípides Barçanufo também fazia isso, né, Sebastião? Obrigada. O mestre que ele visitou é Satya Sai Baba. Ele se projetava em mais de 100 lugares ao mesmo tempo, com corpos tangíveis, etc. Então fique tranquila, Kardec fala que a mente é que cria o perispírito, na velocidade de um relâmpago. E se você tem a forma, você faz a forma. Você não precisa ficar dependente de corpos em lugar nenhum, você constrói o seu próprio corpo. Ramon primeiro. Romão. Boa noite. Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Romão e eu moro no Rio Grande do Norte, em Natal. E eu estudo Despertar da Consciência há alguns anos, não tenho certeza quantos anos. Porém, desde o dia 21 de setembro de 2019, quando eu conheci pessoalmente Sebastião Camargo, eu intensifiquei esses estudos, né? E aí eu comecei a fazer alguns experimentos, porque eu gosto do Dr. Jonas, porque ele fica testando, isso é muito bacana. E minha pergunta é, por que será que muitos estudiosos, eles param ali na parte intelectual e não procuram vivenciar aquilo? Dá a impressão que muitos estudiosos se transformam nos verdadeiros Tomé da vida, né? Então eu vejo que é preciso nos entregar, se arriscar, começar a experimentar, entendeu? E é isso que eu faço no meu dia a dia. Eu levo o conhecimento para o meu dia a dia, e isso não pesa, pelo contrário, isso fica muito leve, né? Então minha pergunta é, por que será que muitos estudiosos se limitam e ficam apenas ali na parte intelectual e fica resistente para essas experiências? Obrigado. Vou começar e eu passo para o Jonas, ele depois vai passando para quem quiser complementar. O pior mecanismo que trava a evolução do ser humano, ou seja, a pior de todas as travas, o apego às ideias. A segunda pior trava, a necessidade. A necessidade do controle é que os mantém escravo do próprio intelecto. Passar para quem quiser. Pois é, a minha experiência, assim, a minha esposa, ela sempre disse que eu queria ver espírito, eu queria, queria incorporar, queria isso, não é bem assim, eu quero experienciar, então eu vou testando as coisas, entendeu?
Não é no começo foi curiosidade, mas agora é experiência mesmo, entendeu? E se o Crispim disse, se você não praticar, não repetir, você não vai para frente, entendeu? E aí muita gente às vezes estagna, porque ele começa a dar palestra e tal, já está tudo ali no computador e tal, e depois ele esquece de evoluir. Nós estamos no nosso grupo, a gente quis começar com o livro de Sebastião, não deu certo. O pessoal, é muito difícil, não sei o quê. Nós baixamos para as obras de André Luiz, mas tem muita gente lá que não aceita. Não aceita o que é personalidade, não aceita as múltiplas personalidades, não aceita que tem que mudar a si próprio, entendeu? Então tem dificuldade de leitura, tá certo? Tem dificuldade de entendimento e às vezes não quer, tá certo? Não quer sair ali do seu cadinho, né? É muito difícil porque você tem que romper barreiras, você tem que sair da zona de conforto. Então o Sebastião, ele chegou com um conhecimento que mexeu comigo, entendeu? Aí então a gente começou a estudar e tal. E aí eu fui, como eu fiz com o Paulo César Frutuoso, né? Quando o livro dele chegou na minha mão, eu fui investigar. Então eu comprei as obras anteriores e vi lá todo o processo, né? Com atas de reunião, com batinas, com bisturi que foi materializado, do Bezerra de Menezes. E aí eu quis experienciar como é que é uma materialização. Então, essa é a minha busca. Hoje no nosso grupo tem dois médios que falam xenoglossia, que eles falam uma língua diferente. E tem uma que é uma língua que eu não consegui identificar ainda. Tem outra que é bem oriental, mas tem uma que a gente não conseguiu. E aí dentro das obras de André Luiz você vai descobrir que você jamais vai falar uma língua que você não conhece, ou seja, você já deve ter vivido lá, porque tem que ter essa linguagem dentro de você para você fazer. Então hoje eu comecei a dizer, moço, você já viveu nesse local aí, ou foi um país diferente, uma língua diferente, ou foi mesmo outro planeta. Então se você não experienciar, não buscar, não questionar, entendeu? Não errar. Quantas vezes eu estou errado? Eu vou questionar o Sebastião, vou questionar o padre, vou questionar o João Braga, entendeu? Quantas vezes a gente... E não é demérito de ninguém, alguém está errado ou certo. Buscando, batendo, e a porta vai vos abrir, tá certo? Eu só tenho uma palavra para dizer para você. Quem não age, não é. Ninguém vive só de teoria. Você tem que ter ação. A ação tem mais valor do que mãos que oram. Porque só oração é muito bom, mas você tem que partir para a prática, tem que fazer. O que Jesus fez. Acho que quando nós temos dúvida, o que Jesus faria no meu lugar? Vai lá e faz, né? Não podemos viver em teoria, temos que agir, né? E especialmente em casa, né? Aos maridos, né? Toda manhã acorda, fala para a esposa, você dormiu bem? Olha, amanheceu o dia, eu continuo te amando. Né? Trate bem sua esposa, você ganha o reino dos céus na terra. Só fazer uma consideração, passar para o Crispim, se o Frei e o Alexandre quiser falar também. No movimento espírita nós temos duas situações. Temos a doutrina dos espíritas, que é essa que você está falando. Pensam que são os donos da verdade. E a doutrina dos espíritos, que são para livres pensadores. Quem não tem amarra na mente, nem nos seus modos de expressão, e não tem verdades prontas. Estão sempre abertos a novos aprendizados. Romão, um prazer muito grande. Vou tentar te responder com o que o Pastorino me ensinou. A maior vaidade e pior vaidade humana é a intelectual. Você queria... Você ia falar? Não, só para complementar, né, que nós sabemos que um bom conselho, ele consegue convencer, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, como tu falaste aí da questão do pai,
Quando você sai da teoria e vai para a prática, você está exemplando, você está dando o exemplo. E o exemplo, muitas vezes você não precisa dizer como tu deve fazer, só deve mostrar como tu faz. Né? Além desse que foi falado, poderíamos acrescentar o fato dos pensadores e escritores do seu pensamento se colocarem a serviço, sair de seus estados, virem para cá ou para outros lugares do Brasil ou do mundo, já estão colocando em prática o que aprenderam, o que estão ensinando, não é? Pois um professor é um praticante, tem que ser, no mínimo, praticante do que ensina, não é? E cada um na limitação das suas capacidades e do seu tempo, da sua situação também, né? Então, aí vai fazendo acontecer. Quanto àquela sua dúvida, eu penso assim, ultimamente, estão sendo produzidos alguns filmes tentando se aproximar daquilo que a doutrina espírita está falando. Eles não estão indo além, estão tentando compreender o que a doutrina espírita está falando. É o desdobramento espiritual. Quando dormimos, não é? O nosso espírito pode, em uma das suas dimensões do nosso ser, não é? Numa velocidade imensa, visitar planetas ou até galáxias. Eu já fiz essa experiência. Por 2 vezes eu cheguei no mesmo planeta que depois é que eu vim saber que era o Saturno. Cheguei lá, olhei assim, 4 luas. Ah, eu não estou na Terra, não. Aí veio a pergunta, né? Onde estou? Que lugar é esse? Mas depois comecei a perceber seres de outra dimensão, que não era da nossa. Aí eu me serenizei. Lá, tentei me comunicar telepaticamente. Depois, retornei. Acordei maravilhado e ao mesmo tempo com medo. Onde foi que eu fui? Que negócio é aquele? Não é? Mas são experiências. Essas experiências, penso eu, os cineastas estão tentando colocar isso nas telas, para que as pessoas possam assistir, que há essa possibilidade. Mas a doutrina espírita já falou há séculos, né? Eu queria aproveitar a sua colocação. Eu lembrei agora de uma situação que a pessoa não faz, mas muitas vezes é despertada. Então tem um empresário, sul-africano muito rico e que ele tinha muito dinheiro, um negócio de muito sucesso. E tinha um amigo que é amigo dele, até de infância, e que fazia muita caridade. E via falando para o amigo, escuta, você tem tanto dinheiro, ajuda. Esse negócio de caridade não é comigo, meu negócio é ganhar dinheiro. Faça a tua caridade, aí se vire, que eu não tenho nada com isso. Mas chegou um dia, ele diz, hoje eu tenho uma conversa séria com você. O que é? Eu tenho uma instituição que eu ensino, eu preciso de 100 cadeiras de rodas. E você não pode dizer não. Eu não vou abrir mão, você vai ajudar. Incomodou tanto que ele disse, tá bom, vai lá, compra as cadeiras que eu pago, quero me ver livre de você também, né? A pessoa foi lá, comprou as cadeiras, mas passou poucos dias ele voltou lá, disse, tem uma situação aí que você precisa resolver. Diz, o que é?
as crianças lá que foram entregar as cadeiras, eles dizem que só aceitam as cadeiras se você for entregar. Se você não for entregar, elas não vão aceitar e tem que devolver as cadeiras. Aí você fala, puxa, mas você é um chato mesmo, né? Vou ter que fazer isso? Não, não tem outro jeito. Ou você vai lá para entregar, ou então eu devolvo as cadeiras, eu tenho dinheiro também. Ele está bom, marque lá, eu vou lá para me ver livre de vocês, né? Para entregar as tais cadeiras. Aí no dia que ele foi lá, ele foi entregar as cadeiras, né? E ele teve que entregar, né? Aí quando ele estava para sair, uma menina, já na cadeira de roda, puxou o braço dele, disse, o senhor olhe para mim, que eu quero gravar o seu rosto, porque quando eu chegar no céu, eu quero lhe reconhecer. A partir daí, essa pessoa passou a fazer caridade. Veja que você é despertado, às vezes, por uma situação, né? E eu acho essa um caso real, muito interessante para mostrar isso, que alguém te procura para você despertar para um outro lado da vida, né? Mais uma só. Sim, Depois eu só gostaria de agradecer pelas respostas e dizer a vocês por que eu sei que a partir do dia 21 de setembro de 2019 eu intensifiquei esses estudos. É porque eu me encontrei com o Sebastião Camargo fisicamente e ele ia fazer uma palestra. E eu não perdi tempo, me aproximei dele e ele estava sentado ali todo concentrado e eu contei algo que estava acontecendo comigo, né, sobre um desequilíbrio. E ele aproximou cerca de 5 centímetros do genésico e ficou conversando comigo. E a gente conversou poucos minutos, todo mundo estava ali, a turma toda estava ali para assistir a palestra. E a partir daí ele fez toda uma transformação na minha vida. E outro dia eu encontrei com ele também fisicamente e eu perguntei, será que você sabe que transformação você fez na minha vida? Porque eu ainda não sei se ele tem noção dessa mudança que teve na minha vida. Então, desde de 2019, minha vida teve uma transformação imensa para melhor, né? Eu já coloca em prática tudo. Sim, eu passei a colocar em prática e experimentar tudo, né? Fiz várias experiências, né? E eu confesso que transformei a minha vida a partir desse encontro com ele, né? Então, a minha provocação agora para todos vocês, a provocação que eu tenho agora para vocês né, o que vocês estão fazendo com os estudos, ou o que nós estamos fazendo com a parte intelectual, que nós já temos bastante. O que nós vamos fazer essa noite, quando o corpo precisar descansar, né, e acontece aquele afrouxamento, e o espírito, ou a alma, como queira chamar, se liberta um pouco. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? E aí a provocação se permita, se ache merecedor. Obrigado. Quando eu conheci o Sebastião, eu só queria ver os elementais. Eu queria que ele me mostrasse. O Jonas quer ter uma experiência, né, Jonas? E eu queria os elementais. E nós ficava atrás do Sebastião. Eu estava lendo aquele livro Viagem Astral, né? Então eu estava muito envolvida na época. A minha pergunta meu irmão desencarnou e ele veio me falar que a Germana viria e escolheu o nome, tudo. E ele era muito próximo, sempre depois do desencarne. Aí um dia eu sonhei, ou eu estive lá, que ele desencarnou lá, no outro plano. E depois disso ele nunca mais apareceu. Existe essa morte já no outro plano? Podem me responder. E eu tenho mais uma pergunta depois, se for possível. Ou já faço logo? Não, deixar para depois, você pergunta de novo. Só a primeira já é muito conteúdo. A segunda morte existe. Porque você não consegue fazer todas as limpezas no nível dimensional que foi colocado aqui. Primeiro, as limitações da matéria e dos remédios. A própria matéria não consegue atender às frequências vibracionais que tem no campo do perispírito em si. E às vezes existe
campos vibratórios dentro do perispírito que precisa ter uma segunda filtragem. Eu vou falar assim. E aí, nesse campo lá, para fazer essa filtragem, dependendo do propósito desse espírito, para onde ele quer alcançar, ele precisa libertar daquilo. Aí é uma morte. A morte que André Luiz fala por promoção. Isso. Você pode morrer no corpo físico porque você transformou ao extremo tudo que você conseguiu desse corpo. E fazendo isso perispiritualmente, você vai ascensionando e vai sempre deixando como uma cigarra, ou no caso da borboleta, da lagarta, vai deixando os corpos mais densos e construindo mais sutis, até a completa purificação. Agora pode vir a segunda. A segunda, a gente sempre conversa antes e eu, sobre o chip do Elon Musk. Para uns, para continuar a manipulação da matriz. Para outros, o chip vem para doença de Alzheimer, para Parkinson. Aí, existe essa dualidade ou... A intenção do Elon Musk é apenas ajudar as pessoas com deficiência. Se alguém tem intenção de controle, essa pessoa não é ele. Agora, por chip, eu sou chipado. E daí? Só que por seres superiores, para que eu tenha contato com dimensões superiores da minha própria consciência. Agora, o chip de controle da humanidade que eles estão tentando, jamais conseguirão. Só os que já são conduzidos como marionetes que não pensam por si mesmos, já estão chipados sem estar. Como que o Sebastião passa no aeroporto? Acusa quando você vai passar? Não. Se é de outra dimensão, raramente vão enxergar por aqui. Olha, a Socorro Borges conheceu lá, né? Ela tem um chip, ela me disse onde está. Tá, ela me disse onde está. A partir do dia que ela me disse onde está, eu tenho uma câmera infravermelha, né? Que ela vê. E um dia eu sabia que ela não enxergava, né? Enxergava direito, aí eu levei a câmera. Fiquei conversando lá, fechei a câmera, aí... Pois é, Socorro, aqui, aí comecei a botar o lugar onde ela disse. E aí ela começou, o que você está fazendo, João? Procurei para lá, para cá, e não, eu digo, com a câmera infravermelha não dá. Mas aí, um dia, o João Braga, lá do Lex, me chamou, Jonas, rapaz, tem um rapaz que veio de São Paulo com a indicação de um centro espírita que disse que tinha uma espada nas costas, na coluna. Caramba! Mas o que você quer que eu faça? Não, eu quero que você leve o Quest para lá. A gente vai fazer uma sessão mediúnica e você leva o Quest. Tá bom. Então, nós rumamos para lá. Ele deitou e eu botei. E comecei. Eles começaram a reunião e eu comecei a fazer a varredura. E tal. E lá pelas tantas apareceu no Quest, objeto metálico detectado. Aí eu desconfiei. Disse, rapaz, eu quero ver tua coluna, senta. E aí, quando eu olhei, tinha uma marca de cirurgia. Eu falei, aqui foi para cirurgia. Ele disse, não, mas doutor, aí não tem nenhum fio metálico nela. Não tem nenhuma prótese, nenhum parafuso e nenhum fio metálico. Eu sou cirurgião, eu conheço os fios, né? Aí foi que realmente esse aparelho detectou. E a partir daí, ele começou a detectar em algumas pessoas. Não são em todas, e não são todos os chips, que depende onde ele é colocado. Tá certo? Porque eu lá no aeroporto de Bauru, semana passada, eu fui, quase que me seguraram lá, porque eu tive que passar inúmeras vezes e não descobriram o que é que estava apitando. Fui revistada, foi tudo. Mas tem médicos nos Estados Unidos que já tiraram vários chips. Talvez seja um corpo bem próximo do físico, entendeu? Obrigada, viu, gente? Se fosse o Carlos Humberto Loureiro, nordestino, seria moleza, né, Crispim? Você lembra dele?
enquanto os acupunturistas estudam 2.500 pontos, um pouquinho mais da acupuntura, ele estudava 280.000 pontos. Chegava a pessoa totalmente embriagada, ele fazia um mapeamento com os olhos que ver além, daqui a pouco pegava, desplugava, a pessoa sarava na hora. Quais são os aspectos positivos que nós temos no nosso corpo em relação às outras pessoas que às vezes estão no mesmo grau de entendimento e de conhecimento que não tem? Qual é essa diferença? Quais são esses aspectos positivos que a gente tem? Então, vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi na obra de Martins Peralvas, Estudando a Mediunidade. O dirigente da Casa Espírita de maior responsabilidade, ele tinha um chip para melhor comunicar com os próprios mentores. Como se expandisse a sua própria consciência, a sua própria intuição. Agora o José Benedito já tem chip de folha do babaçu, então fica mais fácil, né? Porque é mais ou menos igual. Então depende da intenção. Tem pessoas que são chipadas para o negativo. São serial killers, várias outras situações que eles são conduzidos. Pode ver muitos assassinos que tiram a vida. Quando ele está naquele impacto ainda da condução do outro, ele é frio. Se pudesse, eu fazia tudo de novo. Quando tira a ação, 2 dias depois, ele já fala, não sei como eu fiz isso. Já começa a chorar e arrependido, etc. E às vezes nem precisa estarmos chipados. Às vezes as nossas frequências são tão baixas que, segundo o Miramês, outra frequência infiltra em nossa mente. A gente pensa que é nossa e pensa que é boa e manda para frente. E acabamos ficando dependentes, teleguiados por esses seres. Então, há situações, já vou passar para o João, que eles colocam em nossos chakras para desviar força vitalizadora, força sexual ou na parte gástrica. Tem pessoas que comem parece que um saco sem fundo não enche, não é verdade? Eu tenho uma pessoa na família que se for churrasco na sua casa e for de grátis, ele começa comendo de manhã e vai até meia-noite. Enquanto tiver, a gente não sabe para onde vai. Não sei. É o seguinte, se você quiser saber se um chip é bom ou ruim, você... Por exemplo, Sebastião e o Crispim estão no mesmo nível de conhecimento. O Crispim foi chipado inconscientemente, mas ele pode ou não ter essa consciência de ser chipado. E o Crispim não foi chipado, por exemplo. Certo. Quais são o benefício, então, das coisas boas, né, que ele pode fazer daqui para frente? Por exemplo, eu já tive uma conversa com o Sebastião, de uma outra ocasião, que ele me explicou que eu já teria sido chipado inconscientemente. Sim. E a partir de um evento, a gente chegou a essa conclusão. Então, eu não estou no mesmo nível, então, no caso do Sebastião, em termos de conhecimento. Então, quais são os benefícios, então, que eu posso utilizar, né? Já que eu fui chipado inconscientemente, e como faz essa chipa sem a gente perceber inconscientemente? Não, essa chipagem sem perceber, assim, ela pode ser para o bem ou para o mal, certo? Existe aí um chip que eles chamam do chip da DARPA, né? Que eles estão prometendo. Diz que nanochips que vem nos imunizantes. O que você tem que fazer é o seguinte, você muda a sua conduta. Se você mudar a sua conduta e mantiver nos preceitos das leis morais do Cristo, se esse chip for ruim, você vai começar a ter problemas. Se foi alguém que botou para o bem, aí você vai começar a ter mais conexões. Então, por exemplo, a Socorro Boys, quando ela começa a ter um perigo de vida, ela sabe onde ela aperta. E aí a coisa chega, entendeu? E é um chip para o bom, para o bem. A Mônica de Medeiros, ela começa a sentir o chip vibrar, é quando a Sheiliana está vindo. Entendeu? Mas quem é que chipa aqui? Hã? Quem é que chipa?
Pois é, aí você tem que entender que esses chips não são colocados no físico. Entendeu? É um portal que você abriu e deixou, foi. Exatamente. A sensibilidade dele Sim. está aberta, porque Sim. pessoas existem aquelas pessoas que estão mais Sim. fechadas, que são mais afloradas. Mas até numa casa espírita eu já vi gente tirar, entendeu? Até numa casa espírita eu já vi gente tirar. Vocês têm conhecimento, vocês acreditam que quem são, então, que tem essa... Você tem que entender assim, o Oduvaldo soltou aí uma informação que ele disse assim, olha, aqui tem que ter o perispírito adaptado à atmosfera do planeta, entendeu? Então essa é a maior razão pela qual esse pessoal que vem de outro lugar, ele tem que passar ele tem que se adaptar. E tem que viver numa caverna, tem que viver em condições assim, porque ele não tem o magnetismo do planeta. Então, quem vem de lá, e de outro, pode ser bom ou ruim, ele tem que ter condições para ele permanecer, senão ele vai morrer. Assim como nós, se formos para Marte, a gente também vai sofrer os efeitos, porque lá é outra magnetosfera. Então, quem chegou para cá e quis ficar, como teve uns irmãozinhos que querem ficar, ele não sobrevive. Então ele precisa de quê? De nossa energia. Da energia sexual, da energia do sangue, da energia dos hormônios, para eles se manterem vivos. Então, eles querem ficar aqui, não querem sair, mas não têm adaptabilidade. Então são essas pessoas que estão aqui na Terra, não são daqui e nos comandam há muito tempo. Mandam no sistema financeiro, manda no sistema religioso, manda no sistema militar, tem o dinheiro do mundo todinho. Essas pessoas têm os asseclas dele, mas eles estão em locais na Terra, vivendo em condições extremamente controladas, mas dependendo muito mesmo dos nossos hormônios, depende da sua energia vital, da sua energia sexual, da sua energia de medo, da sua energia de pânico. Entendeu? E precisa do sangue. O sangue é o fluido mais rico em energia vital. Então, como é que se faz para ter sangue? Guerra. Guerras e mais guerras e mais guerras. Entendeu? Você vê que a ONU foi criada para não ter guerra. Depois que a ONU foi criada, quantas guerras nós tivemos? Os abortos também, né? Entendeu? Aborto. Olha só, veja só, pensa bem. Nós temos o menor índice de fertilidade da história. Ou seja, nós estamos condenados a não ter mais filhos. Por vários o solo está contaminado, o ar está contaminado, a água está contaminada, os alimentos estão contaminados. Então, cada dia pior. Por exemplo, a Europa é 1,5 filhos por casal. Para você crescer, tem que ser 2,1 para cima. Então tem que ser acima de 2 filhos para crescer. Então a Europa está decrescendo, o Japão está decrescendo, todo mundo está decrescendo. E o Brasil também. Só que ainda tem ministro do Supremo que quer ainda, associado já a isso, aprovar aborto. Nós já estamos caídos, já não temos mais filho nenhum, ainda querem aprovar o aborto. Para quê? Para ter doenças, para ter alimento. Então, assim, você tem que ver qual chip que eles colocam. Eles estão aqui e eles colocam mesmo. Ou diante de uma cirurgia que foi feita. Sim. Eles colocam mesmo, Só que... Ou em outras situações. Então tá. Todos esses chips são colocados por seres fora desse próprio corpo. E se você mudar a frequência, vamos supor que você está em baixa frequência e colocou, se você mudou a sua frequência para uma frequência nobre, você desintegra esse chip. Ele entra em colapso. Todos os nossos amigos, seres de outro planeta, tem gente do lado bom, tem gente contra o lado, entendeu? Todos, seja de Sírios, seja de qualquer um, tem. A questão do Elon Musk, a gente está de olho nele. A gente vai ver o propósito, a conduta dele. Quando você olha o que você quer com esse chip, o que você quer fazer. Hoje ele já é da aliança.
Provável, mas a gente fica de olho. É o propósito da pessoa. Tá certo? Nós estamos vivendo um momento muito importante na nossa história. Talvez neste momento importante que a humanidade está vivendo, um momento de transição para essa nova etapa de regeneração, a ciência evoluiu a tal ponto de nos comandar, de fato, né? Então, nós, como objetos desse propósito, temos que estar vigilantes. Agora, o questionamento é, com relação à questão da inteligência artificial, até que ponto ela pode interferir nas nossas vidas? Mais uma vez o propósito, entendeu? Então, por exemplo, o assunto de eletrocultura que a gente já discutiu, que tem livros lançados há muito tempo atrás, tem autores, prêmio Nobel, tudo, a respeito dos Anunnakis, que tem estudiosos que provaram por A mais B, que eles estiveram e estão aqui. Aí eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial, e ela respondeu que eles não existem. A respeito da eletrocultura, que hoje seria para salvar mesmo o planeta, pegar mesmo e aumentar a produtividade com 1 hectare, aumentar muito mais. Eu perguntei para a IA, eu fiz o texto, né? E depois pedi para ela fazer uma análise, pedi para ela fazer um resumo, né? E um ajuste no texto. Aí ela cuidou logo de dizer assim, esse é um estudo, parece futurista e colocou como se não existisse. Aí eu só fiz rebater, falei, eu não pedi para você analisar, pedi para você resumir. Ela disse, desculpa, eu vou resumir, eu vou agitar. Então já sabe que a inteligência... Já passou. A inteligência artificial tem dono e tem programador. Tem que ver o propósito. Mas eu considero assim, estamos em plena transição planetária, né? Então tem que mudar. É preciso que tudo seja destruído para o novo aparecer. Então é um momento difícil. 2 palavras só. O que eu vou falar é baseado num pesquisador que é expert em inteligência artificial. Ela não é inteligente, tampouco artificial. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.